Já está Pode online, ir? Yara. Uhum. Tá bom. Boa noite a todos. Obrigada por terem vindo, né? Abrir um momento da agenda para assistir essa aula. Então, na verdade, eu gosto até de chamar de só um bate-papo gostoso, é mais então, como o próprio nome já diz, é uma introdução ao paciente vegetariano, né? Eu sei que tem vários nutricionistas que ainda não têm contato com esse tipo de paciente e gostaria de ter. Existem cursos específicos de, né, pós-graduação específica desse tema, então por isso que nessa próxima meia hora, 40 minutos, eu vou realmente só mostrar alguns temas principais, certo? Então, aqui, só resumidamente o meu currículo, me formei na Faculdade de São Camilo, eu fiz algumas especializações, então eu comecei me interessando pela área esportiva, então eu fiz a fisiologia do exercício, depois eu fiz, essa era uma área, era mais voltado mais para educação física mesmo, então depois eu vi que tinha uma pós de nutrição esportiva, do GANEP, fiz lá, cursei também a nutrição da criança e do adolescente, e no fim das contas, onde eu acabei entrando nesse mundo do vegetarianismo foi quando eu tive a oportunidade de trabalhar junto com o Dr. Eric, Dr. Eric Siliwich, que é bastante conhecido na área, e lá eu aprendi bastante, acabei tendo a oportunidade de fazer o curso dele, que é muito bacana, é um curso de metabolismo voltado para avaliação de exames laboratoriais, tanto de onívoros como de vegetarianos. Então, para quem ainda não tem contato com esse tipo de paciente, é muito importante lembrar que a gente precisa ter embasamento científico. Então, diversos artigos, né, na literatura, tem muito material no site da Sociedade Brasileira de Vegetarianismo, né? Então, na Sociedade Vegetariana Brasileira. Esses dois que eu coloquei aqui, então vocês podem baixar gratuitamente no site, é muito interessante. E que é importante que todo mundo saiba que, além de adultos, bebês e crianças também podem ser vegetarianos e que tenha respaldo científico para isso. Então, a alimentação vegetariana ela é segura para qualquer estado da vida, seja gestante, lactante, bebezinho, adolescente, idoso, já não se tem dúvida sobre essa questão. Claro, assim como qualquer outra dieta, ela deve ser adaptada, então não é porque uma dieta é onívora, por exemplo, onívora é que quando a pessoa come carne, então, que a dieta é muito bem planejada, pode ser bem planejada ou não, mesma coisa na dieta vegetariana, pode ser muito bem planejada ou não, a pessoa pode sofrer carências ou não. Então, isso é ponto-chave para a gente pensar. E, no fim das contas, uma dieta bem estruturada, ela promove, sim, muita qualidade de vida, devido principalmente a esses fatores que eu citei abaixo. Então, a alta quantidade de fibras, de fitoquímicos, de antioxidantes e uma baixa quantidade de gordura saturada, de maneira geral. E existem alguns pacientes que ficam perdidos, então, assim, depende do que você vai atender. Tem paciente que deseja se tornar vegetariano ou vegano, tem pacientes que já são e te procuram para avaliação de exames, enfim. Então, é importante que, para aqueles pacientes que não sabem exatamente por onde começar, figuras são muito importantes. Então, essa é uma figura de uma pirâmide alimentar, baseada na dieta vegana, ou do inglês o Whole Food, que, na verdade, esse conceito de Whole Food Based Diet significa você se basear nos alimentos íntegros, né? O alimento, e evitar, porque a gente sabe que hoje em dia a indústria já aderiu à moda, né, do vegetarianismo, então existem vários produtos veganos e, na verdade, a gente precisa voltar para a raiz de tudo isso, que são os alimentos in natura. Esse é o conceito, para quem for procurar artigo científico, é o conceito de usar o alimento mesmo. E esse é um quadro bastante interessante, para também mostrar para os pacientes quantas possibilidades, de quantos alimentos diferentes ele pode comer, se ele quiser tirar as carnes da sua alimentação. Esse é um artigo muito interessante que eu gosto eu converso com os pacientes, tem paciente que é da área da saúde, eu, às vezes até envio esse artigo, que ele mostra que, de maneira geral, os alimentos de origem vegetal, eles têm muito mais antioxidantes e fitoquímicos com essa ação antioxidante do que os
animal. Então, até 64 vezes mais antioxidantes, que protegem todo o nosso corpo, né? A gente sabe que exposição à luz solar, poluição, estresse, exercícios, própria respiração, próprio processo digestivo, tudo isso gera radicais livres e a gente precisa se proteger. E a gente precisa que a dieta forneça essa proteção. Então, quando você exclui um alimento de origem animal, que é pobre em antioxidantes, no lugar disso você coloca um alimento de origem vegetal rico, você aumenta muitas vezes essa proteção. Né? Então, de maneira geral, a gente chama esses compostos bioativos de fitoquímicos que têm essa ação protetora. Né? Então, aqui só mostrando rapidamente para vocês, o artigo ele divide em alimentos à base de plantas, vegetais, né? Alimentos de origem animal e um mix. Então, olha a quantidade, aqui é uma média de antioxidantes muito maior do que dos outros dois grupos. E quando a gente vê aqui, principalmente aquelas frutinhas, né, vermelhas, mirtilo, os berries, de maneira geral, a gente vê aqui a quantidade aqui o N, né, a quantidade de fitoquímicos diferentes. Bebidas, principalmente porque entra chá e café, olha como é alta aqui a quantidade. Esse artigo fala que depois da água, chá e o café são as bebidas mais consumidas do mundo. Outro que eu queria comentar com vocês, então a gente vê aqui grãos, bastante alta, frutas e sucos de frutas, tá vendo como é bastante alta, ao passo que carne e produtos à base de carne, tá vendo 31, então não tem nem comparação, como os alimentos de origem vegetal têm muito mais teor antioxidante. Interessante aqui o número 22, que são as ervas e especiarias. Olha a quantidade aqui, 425. Então, os autores desse artigo comentam que mesmo que a gente use as ervas em pequena quantidade nos pratos, é muito importante incentivar esse consumo, isso para qualquer tipo de paciente, porque no fim das contas, isso soma muito nessa quantidade protetora de antioxidantes. Então, é um fator bem interessante da gente pensar. Então, vamos lá. Então, vegetariano. Então, número 1, sempre acolher esse paciente, entender quem ele é, por que ele te procurou. Então, ele pode te procurar pelos mesmos motivos do onívoro. Pode ser que ele queira ganhar peso, pode ser que ele queira emagrecer, pode ser que ele queira melhorar um rendimento esportivo, pode ser que ele queira começar a ter uma alimentação vegetariana e não saiba como fazer, por isso vai pedir tua opinião, tua orientação. Pode ser que ele já seja vegano. Tem pacientes que chegam no meu consultório que já são super, sabem muito mais receitas do que eu, mas vem mais para um acompanhamento anual, para avaliação dos exames, para avaliação da suplementação. Então, cada um está num nível, cada um é um indivíduo, né? E, principalmente os que estão começando, os que têm curiosidade, eles têm muitas dúvidas e dificuldades, mais no sentido social. Então, às vezes, ninguém da família e ele gostaria de ser. Então, ainda é piadinha para lá, piadinha para cá. Então, às vezes, ele queria que o filho fosse, mas o cônjuge Então, são dúvidas que vira e mexe, aparecem mesmo, a literatura reforçando que é uma dieta segura, essas dúvidas e essas incertezas ainda são presentes. E esses são os principais motivos com que as pessoas se tornam vegetarianas. Isso eu tirei do livro do Eric Siliwich. Esses motivos da coluna da esquerda são os principais, tá? Tá em ordem, né? Então, principalmente por ética, depois saúde, questão de meio ambiente. Tem gente que simplesmente não gosta de carne. Engraçado, eu já atendi um paciente que ele foi falando o recordatório alimentar dele e eu notei que ele não comia carne. Eu falei, você é vegetariano? Ele falou, é que na verdade eu não gosto de carne, mas no fim ele comia misto quente, com presunto. Então, assim, presunto ele comia, mas não comia carne, peixe e frango porque não gostava. Então, tá vendo? Cada um é um. Nem todo paciente que vai chegar para você vegetariano é aquela lindeza, aquela maravilha. E tem pacientes que são vegetarianos que comem muito mal. Por isso é importante conhecer cada um. Tem gente que a família já e aí resolve aderir. Tem questão de espiritualidade, prática de yoga, enfim, um pouquinho de cada motivo, mas de maneira geral, esses são os principais motivos. E aí, quais são os erros que o paciente vegetariano acaba cometendo antes de ir na sua consulta? Ele acha que, então, porque ele tirou a carne, o peixe, o frango, ele precisa colocar outra proteína no lugar. E aí,
sempre, muitas vezes acaba que acontece o quê? Coloca ovo toda hora, coloca queijo toda hora, não com queijo porque não sabe o que comer, então ele acaba comendo assim, arroz, feijão, ovo e legumes. Ou muitas vezes macarrão na rua, às vezes não sabe o que comer, pede pão de queijo na rua. Então, e aí muitas vezes uma dieta que era favorável para o emagrecimento e para a manutenção de um peso bom, acaba acontecendo o contrário, a pessoa acaba engordando, porque justamente não foi orientada. E outro problema que acontece, não problema, mas enfim, a pessoa acaba consumindo muitos produtos veganos industrializados, nem todos são bons, porque muitos acabam tendo excesso de sódio, e são muito caros. E aí existe um boato de que a dieta vegetariana pode ser muito cara, mas isso não passa de um boato, a não ser que a pessoa consuma todos esses produtos. Então, muito marketing em cima disso e não tem a menor necessidade de consumir esses produtos industrializados, né? Voltando ali no comecinho que eu falei, a gente precisa lembrar de consumir o alimento puro, o alimento in natura na sua forma integral. E aí esse é um desenho bem bacana de como seria um prato. Na verdade, aqui é um vegetariano estrito, né? Que não utiliza nem ovos e nem laticínios. Então, ricos em leguminosas, que são os milho do feijão, um prato rico em cereais, que são os grãos arroz, quinoa, milho, frutas, verduras. Lembrando que eu vou falar mais no final da aula, mas dando atenção para os alimentos ricos em cálcio. E, é claro, suplementação de B12 é muito importante caso não consuma laticínios e ovos. Mesmo esses alimentos, eles são fontes pobres de B12. Então, sempre a avaliação individual tem que acontecer, tá? A pessoa pode porque aqui não vai dar tempo de eu falar de suplementação, mas tem gente que come carne todo dia e a B12 está baixa, tem gente que é ovo lacto vegetariana, a B12 não tá tão ruinzinha, mas assim, via de regra, é uma suplementação que é necessária e individualizada, não existe uma dose padrão para se tomar, tá? Para um esqueminha bem didático que eu faço para o paciente é esse daqui. Imagina que está o prato, então 50% do prato ele vai compor com as hortaliças, então um pouquinho de salada crua, um pouco de legumes cozidos, e a outra metade ele vai dividir em dois, um quarto alimentos do grupo dos cereais, o outro um quarto alimentos do grupo das leguminosas, que são os feijões, e sempre, se possível, uma fruta cítrica, então espremer um limão por cima, ou comer uma laranja, uma goiaba, um morango, uma fruta rica em vitamina C, porque isso aumenta em até 4 vezes a absorção de ferro, tá? O ferro é uma preocupação muito importante que as pessoas têm da dieta vegetariana, e a literatura conta que a deficiência de ferro é praticamente igual entre pessoas vegetarianas ou não, principalmente mulheres, porque as mulheres têm perda de sangue com a menstruação todo mês, e isso faz com que o estoque de ferro delas, que é a ferritina, seja mais baixo, independente de comer carne. Para corrigir uma deficiência de ferro é necessária a suplementação, mesmo que comesse um boi inteiro, não ia conseguir suprir uma deficiência, então sempre no caso de deficiência, a suplementação via oral é necessária, e aí depois, estando os níveis estáveis, a alimentação vegetariana ela é capaz de manter bons níveis de ferro, porque embora os alimentos vegetais contenham menos ferro do que a carne, a biodisponibilidade um pouquinho menor do que da carne, é muito mais farto, então a quantidade de ferro que a pessoa ingere acaba sendo muito maior do que a pessoa onívora. Então, no fim das contas, quando a gente coloca na ponta do lápis, uma dieta bem planejada, ele não sofre deficiência de ferro. É que isso seria uma aula só do ferro, mas só para que essa dúvida realmente ela não precisa mais existir. E, claro, uma das principais dúvidas também é como substituir a carne, e a minha resposta é que você não precisa substituir a carne. Nada vai entrar no lugar da carne, você simplesmente pode comer sem a carne. E claro que outros alimentos vão suprir os nutrientes presentes ali na carne, mas uma vez que a carne é um elemento já comprovado que pode ser cancerígeno, principalmente as carnes processadas, rica em gordura saturada, que prejudica casos de dislipidemia, de obesidade. Então, para que você vai substituir um alimento com essas mesmas características? Então, isso é uma coisa que você não quer. Mas
né, assim, via de regra, o alimento que vai suprir melhor as necessidades na ausência de uma carne são as leguminosas, que a gente pode ver aqui nessa foto, são as lentilhas, os feijões, fava, grão de bico, ervilha, deixa eu ver, acho que no próximo slide aqui. Então, a gente vê que as leguminosas, elas são bastante ricas em proteínas, então a gente vê aqui no gráfico a parte verde, a quantidade de proteínas das leguminosas, e olha como a gente pode ver que todos os alimentos contêm proteína. Na verdade, nenhum alimento é só proteína, só carboidrato, né? Exceto o óleo, que é só gordura, exceto o açúcar, que seria só carboidrato, mas de maneira geral, a gente vê os cereais. Olha a porção de proteína que tem os cereais, 13%. Já estaria, se a pessoa comesse só cereais no dia inteiro, já supriria a quantidade de proteína dela do dia, que se fosse de 10 a 15%, correto? E aí, olha quando a gente olha para as verduras e para os legumes, como é alto o nível de proteína. Então, 30% a quantidade, a porcentagem de proteínas das verduras. Só que por que elas não são, então, o principal substituto, né, da carne? Porque elas são contêm baixa caloria. Então, para você, imagina comer 2.000 calorias de folha. Muito complicado. Como nós não somos animais herbívoros, né, nós não ficamos o dia inteiro pastando, é muito complicado e é quase impossível atingir essa quantidade oriunda das verduras. Então, por isso que a gente foca nas leguminosas como principal fonte de proteína da dieta vegetariana. Então, a gente tem que pensar nas calorias oriundas dessas proteínas, tá? Então, mas pensando que no contexto da dieta toda, todos os alimentos vão fornecer a proteína suficiente para esse indivíduo. É raríssimo alguém que não consiga atingir a quantidade de proteína necessária para viver. Mesmo atletas, eu vou mostrar aqui um estudo de caso, só quantidades muito, muito, muito altas, aí poderiam entrar com suplemento, e eventualmente gestantes que têm um aporte maior no segundo e no terceiro trimestre de proteínas, a depender do volume de alimento que a gestante consegue comer, dependendo do tamanho da mulher, às vezes é uma mulher mais magrinha, menorzinha, não consegue comer tanto, também é possível entrar com alguma suplementação de proteínas veganas, seguras para o momento da gestação. Mas esses gráficos são muito interessantes. Isso aqui eu tirei da tabela da TACO, é um resumo de alguns alimentos desses grupos. E aqui um exemplo, né? Então, por exemplo, arroz. O arroz é um dos que menos tem proteína, tá vendo? 2,6 por 100 gramas. E quando a gente vê, por exemplo, farinha de centeio, 12 gramas de proteína por 100 gramas. Aveia em flocos, 13, quase 14 gramas de proteína. Então, por exemplo, se a pessoa comer, se o valor energético total daquela pessoa é de 2.000 calorias, por exemplo, se ela comer 2.000 calorias de aveia, ela vai ter a necessidade completa de proteína do dia dela. Né? Claro que isso é só um exemplo, né? Mas é para ilustrar. Mesma coisa aqui, então, os feijões. Então, a gente vê como os feijões, eles, via de regra, têm uma composição bastante rica. E a gente sempre tem que pensar, não só nas proteínas, como em todos os alimentos, de uma forma que a pessoa tem que ingerir aquilo nas 24 horas. Tá? Não precisa, em cada refeição, ter todos os nutrientes. Porque existe esse conceito, e talvez alguns de vocês podem ter lido, em alguns artigos citam, que as proteínas vegetais têm aminoácidos ilimitantes. Então, não essa nomenclatura é um pouco injusta, porque não é que falta nenhum aminoácido nas proteínas vegetais, simplesmente alguns grãos têm menos de um e mais de outro. Por isso a famosa combinação arroz com feijão, porque um completa o outro. Mas aquilo que eu acabei de falar, você não precisa comer aquele prato perfeito no almoço, aquele prato perfeito no jantar. Você pode, se comeu, por exemplo, se não teve nenhuma leguminosa no almoço, então a pessoa comeu um macarrão no almoço. Então, no jantar, ela sabe que ela tem que dobrar a quantidade de leguminosas. Então, de repente, ela comeu uma sopa de feijão, sendo que nas 24 horas consumiu o que tinha que consumir, porque esses alimentos acabam complementando o outro. E aí, o problema das proteínas das leguminosas são os fatores antinutricionais, então, principalmente os fitatos, excesso de fibra. Esses fitatos, eles prejudicam a absorção de alguns nutrientes nobres, como ferro, zinco, por exemplo. Eles causam uma sensação de empachamento, gases, né, a pessoa
pode ficar mais estufada, com má digestão. E isso é 100% resolvido quando você deixa esses grãos de molho em água. No mínimo 12 horas, eu gosto de deixar 24 horas, a gente nota que sai uma espuminha na água, essa espuminha é o fitato saindo. É um processo lento, não adianta acelerar, não adianta colocar vinagre, tem que deixar fora da geladeira, num lugar onde não bata sol direto, e esperar que esse fitato saia, podendo trocar água de uma a duas vezes, e aí cozinha o grão normalmente, então esses fatores antinutricionais, eles praticamente saem na água e você não sofre desses problemas. Outro problema por exemplo, o paciente virou vegetariano e mudou assim da noite para o dia. Então, um excesso de consumo de fibras, o que é raríssimo na dieta onívora, que contém carne. A gente normalmente tem que brigar para o paciente comer mais fibra. Os vegetarianos normalmente comem muita fibra. E aí, existem os dois lados da moeda, porque o excesso de fibra causa aumento da saciedade. Isso é normal das pessoas, principalmente quem quer perder peso, mas eventualmente uma pessoa que precisa de uma dieta mais hipercalórica, isso pode ser um ponto negativo. Então, para essas pessoas, dieta, e às vezes para crianças, né? A gente não pode também dar tanta fibra para criança, às vezes aumenta demais o funcionamento do intestino, a gente fica com essa saciedade precoce, não consegue comer tudo. Então, a gente tem que pensar nesse sentido em adaptar, às vezes usar por um momento um arroz refinado e depois voltar para o integral, em vez de colocar tudo 100% integral, no caso desses desconfortos, né? Então, de gases, funcionamento excessivo do intestino, aumento de frequência da evacuação. Então, por exemplo, para quem é um esportista, um atleta, isso não é tão bom. Por isso que precisa sempre a adaptação da dieta vegetariana. São dificuldades que a gente acaba não encontrando tanto na dieta onívora, tá? Então, de maneira geral, a dieta vegetariana, ela é rica em densidade nutricional, então, assim, vários elementos naqueles alimentos em poucas calorias, tá? Normalmente é isso que acontece. Existe, sim, uma segurança boa em atingir todas as recomendações de carboidrato, proteínas, lipídios e micronutrientes, e coloquei aqui maior dificuldade em atingir quantidades mais altas de proteínas, mas são quantidades muito altas, beirando os 2 gramas de proteína por quilo de peso, tá? Eu vou mostrar um estudo de um cardápio aqui de um atleta ciclista que chega a uma quantidade bem alta de proteína, mas isso vem acompanhado de uma carga energética bem alta. Então, isso é um caso extremo, que a pessoa precisava comer mais de 3.000 calorias ao dia, por isso que é necessária a adaptação de cada um. Mas pessoas que precisam de 0,8, 1, 1,2, 1,3 gramas de proteína por quilo, qualquer dieta vegetariana é capaz de fornecer essa quantidade. Então, aqui eu coloquei, não se espantem porque é muita comida, porque a pessoa era realmente, tá? Então, come muito. Então, café da manhã, 2 fatias de pão, com tofu, com geleia, banana, tahine, melado e aveia, tá? Então, aqui vocês veem cadê meu mouse? Sumiu. Aqui a quantidade de energia, de proteína, carboidrato e gordura. Lanchinho da manhã, uma banana e um pão de nozes, pouca coisa. Almoço, então, pratão. Tá vendo? Ó, bastante arroz, 2 conchas de feijão, uma saladinha, legumes. Lanche da tarde, eu coloquei só para ser mais fácil de ilustrar, algo parecido com o que foi no café da manhã. O jantar foi uma saladinha e um macarrão com molho à bolonhesa de lentilha. E o lanchinho da noite, uma vitamina batida com leite de soja, banana, aveia e melado. Então, no fim das contas, a gente vê que é uma carga energética altíssima, uma pessoa que não é todo dia que a gente recebe o paciente assim no consultório, precisando comer 3.000 e tantas calorias ao dia, mas a gente vê que a gente chega em 13% do VET dele de proteínas, e isso significou 1,7 de proteína por quilo de peso, até acima do que precisava, porque não se tratava de um esporte de força, e sim um esporte aeróbio de resistência. Então, até um pouquinho acima do que a pessoa precisava. Então, muito acima disso, podemos usar, então, suplementos à base de proteína de ervilha, de arroz, de soja, enfim. Mas dificilmente é necessário.
Então, esses são os nutrientes de maior atenção, que, infelizmente, devido ao tempo, né, nesse nosso primeiro encontro, não vai dar para destrinchar um por um, mas o ferro, que eu já falei, já dei a dica que ele é muito abundante em vários alimentos do reino vegetal e que ele sim consegue suprir uma demanda por ferro, a não ser que exista previamente uma carência. Cálcio, então, muitos alimentos de origem vegetal são ricos em cálcio, principalmente os vegetais folhosos verde escuros, então agrião, rúcula, couve, salsinha, coentro, esses alimentos praticamente são obrigatórios, né, para o vegetariano. O gergelim é riquíssimo em cálcio, uma colher de sopa vai ter mais de 100, 130 gramas de cálcio, e por sua vez o tahine, né, que é o próprio gergelim triturado, então é bastante interessante incluir esses alimentos. E outras castanhas e oleaginosas e sementes também vão ter, mas esses que eu falei são os principais. Os feijões também, claro, tem tanto ferro como cálcio. O feijão branco tem bastante cálcio. Então a gente consegue com uma dieta bem estruturada e, claro, todos esses elementos a gente vai estruturar a fazer o acompanhamento junto com os exames laboratoriais. Porque uma coisa é o que a gente prescreve, coloca na ponta do lápis, outra coisa é o metabolismo da pessoa, que cada um funciona de um jeito. O ômega 3, que a gente vai extrair principalmente da linhaça e da chia, seja em forma de sementinhas ou seja em forma de óleo. E a vitamina B12, desculpa, que vai ser praticamente obrigatória para aqueles pacientes veganos e precisa entrar na avaliação dos ovo-lacto para ver realmente como é que está a concentração sérica. E só para terminar, um estudo de caso que eu achei bem bacana, um paciente meu que seguiu assim, realmente mudou de vida, está super feliz. Então, né, um homem, 55 anos, casado, filhos, empresário, onívoro, né? Fazia bastante musculação, um pouquinho de corrida, e veio com essa queixa de excesso de peso, excesso daquela barriguinha sobrando, e se queixando que ganhava muito peso aos finais de semana. Ele chegou, então, pesando 85,5 kg, IMC de 29,6, uma circunferência abdominal 8%, de gordura 28,7. Tá? Então, medidas altas para a idade dele, do sexo masculino. E olha o recordatório dele, como é que era o primeiro recordatório alimentar dele. Então, de manhã, banana com iogurte, requeijão com queijo, ou ia na padaria comer um queijo de laranja, frutinha no café da manhã, no almoço, filé de frango ou peixe, falou que evitava carne por ser mais pesado, arroz ou batata, saladinha e suco. Falou que gosta de arroz e feijão, mas que tirou porque tinha medo de engordar por causa do arroz e feijão. Depois mais uma fruta, quando vai treinar também uma fruta. Então você vê que não é uma dieta ruim. Você vê que tem fruta, você vê que tem verdura, né? Mas a gente vê que salada, carne, arroz, ou estrogonofe, ou torta, fruta de sobremesa. Aí à noite acaba que belisca muito, e ele não sabia nem dizer o que acaba beliscando coisa. E o problema era ao final de semana, que viajava muito, ia para praia, churrasco, e aí que o exagero acontecia com muita bebida alcoólica e muita carne. Né? Então, olha o exame de sangue dele como é que era. Eu grifei aqui os elementos que sofreram alguma alteração. Então, a gente vê a glicemia aumentada, né? Mostrando aqui uma pré-diabetes de 112, um ácido fólico baixíssimo, né? 6,8, a gente gosta de deixar de 15, então isso significa que está faltando verdura crua, salada. Essa proteína C reativa eu sempre peço porque eu preciso uma ferritina. Se a proteína C reativa vai ficando um pouquinho alta, isso significa que tem alguma inflamaçãozinha ali, isso significa que a ferritina não é tão alta. Ele realmente tinha uma ferritina aqui normal alta. Mas quando a gente olha a homocisteína, bastante alta, de 20. Então, a homocisteína vai ficando alta se a pessoa tem B12, principalmente o ácido fólico, ou a B12 ou a B6 baixa, ou todas elas. Então, normalmente a gente olha sempre para a B12 e para o ácido fólico, tá? Acho que nesses... aqui, a B12 dele estava 449, que é considerado normal, embora eu goste de deixar esses níveis mais elevados.
E a gente vê tanto que eu passei essa suplementação para ele de B12 e de ácido fólico por conta também da homocisteína tá muito elevada. Quando você aumenta o ácido fólico e a B12, a homocisteína, que é um fator de risco para doenças cardíacas, ela diminui, porque eles fazem parte da conversão homocisteína. Cortisol bastante alto significa o quê? Um sono ruim, muito estresse, ansiedade devido ao trabalho. Triglicérides acima de 100, que significa excesso de consumo de carboidrato. Tá? As frações de colesterol estavam ok, a gente vê a hemoglobina glicada 5,8, já um pouquinho acima, e o paratormônio normal alto. Então, quando o paratormônio começa a aumentar, o que a gente pensa? Que está faltando cálcio via dieta. Então, esses foram passei todo o cardápio para ele, mas traduzindo esses objetivos de melhora de hábitos alimentares de maneira geral. Diminuí bastante o consumo de queijos, porque era muito queijos e vinhos, colocava queijo na salada e carne com queijo, tudo muito queijo. A gente sabe que o queijo não tem só proteína, tem muita gordura envolvida. Diminuí o consumo de carne e frango, então em nenhum momento falei para ele parar e virar vegetariano, eu falei para ele simplesmente reduzir a porção. A partir de aumentar o consumo de hortaliças, de frutas, beber mais água e incluir os grãos, que ele tinha medo, eu achava que engordava por conta dos grãos. A questão de petiscos e bebida alcoólica, óbvio. E questão do sono, questão de se manter ativo, de administrar o estresse por conta do cortisol alto, que atrapalha o ganho de massa magra e facilita o acúmulo de gordura, e aí a gente entrou com a suplementação. E foi exatamente o que ele fez, diminuiu drasticamente o queijo, falou que praticamente não consumia mais alimentos vegetais ricos em cálcio, diminuiu bastante vinho, e aí ele falou que conforme ele ia aderindo às orientações dietéticas, a disposição dele cada vez melhorava mais e mais e mais, e isso é muito bacana de ver. Então, ele falou que ele corria uma certa quilometragem, passou a correr o dobro, o triplo, estava se sentindo muito. Esses são os exames de março desse ano, um mês depois da nossa consulta. Olha como baixou a glicemia, como baixou a hemoglobina glicada, baixou o colesterol total e principalmente a fração LDL. Então, nessa segunda consulta, a gente reforçou, né? Reforcei as orientações. Ainda dei mais arroz com feijão para o homem comer, porque estava treinando mais. Então, quando a gente treina mais, precisa o quê? Mais carboidrato, um pouquinho mais de proteína. Quem tem carboidrato e proteína? As leguminosas, grãos integrais de maneira geral. Aqui, então, nesse retângulo de cima, a avaliação antropométrica dele de maio, onde ele já tinha perdido 13,6 kg, um IMC de 24,8, né? Ele começou com 29, perdeu 14 centímetros de circunferência abdominal, e olha como despencou a porcentagem de gordura, caiu para 22,4, e a inicial era 28,7. E a nossa, que foi em outubro, onde ele chegou pesando 66,8, então foi uma redução de 18, quase 19 quilos, né? Ele estava super, super feliz. Um IMC muito bom de 23, lembrando que ele era quase um obeso. Perdeu praticamente 20 centímetros de circunferência abdominal, então provavelmente ganhou muitos anos de vida aí, só nessa perda de gordura. E numa porcentagem de gordura maravilhosa de 13%, lembrando que ele tinha 28,7 num primeiro momento. Então, esse foi um caso de um paciente. É claro que a gente não pode extrapolar isso para todo mundo, mas como a gente vê que eu quis mostrar justo esse paciente, porque ele nem virou vegetariano, ele simplesmente reduziu o queijo, reduziu a carne, em contrapartida aumentou muitos grãos, aumentou arroz com feijão, aumentou verdura, e olha o benefício, olha como ele ficou com uma composição corporal muito melhor, e uma disposição que ele falava para mim, ele acorda já agitado, quer treinar, ele treina muito mais feliz. Então, isso é muito bacana a gente ver, e, claro, pela ação de que eu falei lá, daquele estudo de muito mais antioxidantes que ele está comendo, então tem muito mais alimentos protetores para a vida dele. E é claro que isso não se aplica a todo mundo, mas eu posso dizer pela minha experiência que quase todo mundo, sim, se beneficia, mesmo que não se torne 100% vegetariano, mas que já faça essa redução, já é muito, muito benéfico para a pessoa. Então, era isso. Desculpa se foi um pouquinho corrido. Eu queria agradecer a presença de todos vocês. Se alguém quiser entrar em contato comigo, ou pelo Instagram, ou por e-mail, pode ficar à vontade. Oi, Yara. Oi.